Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa que está em Lisboa e que aparece no canal de YouTube Casa Mais por Fernanda Berente. Este canal dedica-se sobretudo a mostrar-nos casas de um segmento assim mais do luxo, portanto acho que é isso que podemos esperar desta casa. Como sempre, eu não vou mostrar todo o vídeo, obviamente. Também não vou estar a relatar tudo o que forem dizendo, portanto isto são reações mais imediatas àquilo que estou a ver, da disposição do mobiliário, das cores que são usadas, do que eu acho que funciona melhor ou pior, e no fundo é para vos dar ideias, se têm um espaço que querem decorar ou não, de formas mais concretas de como podem reproduzir um cenário ou evitar esse cenário também. Enfim, então vamos lá. Ok, isto é um apartamento, certo? Tem ali uma mezanina em cima. Pronto, isto é um apartamento antigo, tem umas colunas pombalinas, enfim, foi agora arranjado para modernizado. Esta é a arquiteta Andrea Cícero. Eu não sei bem, esperem lá, por onde é que nós entramos? Entramos pela porta, mas estava a tentar perceber, a sala se calhar está para ali. Estava a tentar perceber qual era o hall, mas suponho que seja esta zona aqui, talvez, não sei. Tem este painel de azulejos que tem aqui um destaque bem merecido. Portanto, esta zona, esta parede é bastante cenográfica. Esta parede, não é? Com uma fundura, não é? Assim um bocadinho mais profunda. Colocaram luz em cima, colocaram aqui uns pontos de luz a iluminar o painel, portanto aproveitaram-no em toda a sua glória, acho que está muito bem destacado. E depois colocaram este móvel, como é que eu chamo isto? Uma consola assim comprida, com uma zona bar. São móveis que, tirando as cadeiras, é um móvel assim mais dentro de um estilo industrial. Tem uma placa fininha, as pernas são fininhas também, portanto não se impõe muito e não retira a atenção do painel. Também gosto muito deste conjunto de plantas aqui que tem este destaque todo junto à janela, ou seja, é isso, acho um fundo muito cenográfico para além desta peça escultórica aqui. Nesta parede que também tem esses ferros, não é? Fininhos pretos que acho que combinam bem também com esta consola. Portanto, acho que cria aqui uma zona muito, muito cenográfica. O ar-condicionado é o quê? O ar-condicionado é necessário para tornar a nossa vida um bocadinho mais suportável e estas casas antigas é possível que não tenham assim aquela climatização ideal, apesar de isto ter uma construção nova por cima, ou por dentro, melhor dizendo, mas ainda assim dá sempre jeito. Ok, este painel não estava aqui, ok? Este painel foi colocado aqui, mas eram azulejos que pertenciam à casa que estava aqui, que salvaram os azulejos, ainda bem. Não são todos os que fazem isso, que têm esse cuidado, portanto salvaram e tem aqui um grande destaque. Ela disse, parece que há aí outro painel também noutra zona da casa. Também acho interessante esta solução, portanto neste espaço entre as duas janelas. É claro que estas plantas impedem um pouco o acesso, ou dificultam, não impedem, mas dificultam um pouco o acesso aqui à janela, à porta-janela, mas é possível que não o usem assim tanto. Esta sala deu para perceber que tem várias portas-janelas que podem ser usadas para ajar a casa, para aceder à varanda, portanto é possível que aquela porta não seja tão usada. E depois acho interessante este espaço que criaram aqui entre as duas janelas, aproveitar para colocar uns elementos decorativos, livros, pratos, etc. E os dois bancos diferentes por baixo, também acho isso interessante. A única coisa que eu fazia era só chegar este um bocadinho mais para aqui e este um bocadinho mais para aqui, só para os centrar um pouco mais aqui constante. Este está aqui muito para este canto. Mas é muito giro, gosto muito deste, tem um ar super confortável com o estofo fofinho. E acho piada que sejam diferentes. Honestamente, acho que são assim do mesmo género, não é? Tem a madeira e tal, mas não são exatamente iguais. Acho que isso dá um certo dinamismo. E depois é isso, ainda temos mais esta janela aqui e esta deste lado. Isto parece-me que é um espelho, ok? Isto é uma zona de jantar, aqui. E depois temos esta... Eu acho que isto é uma armação... Desculpem, qual é o nome disto? Eu acho que isto é característico dos edifícios pombalinos, este tipo de... Ela há de dizer. São as tais colunas pombalinas, é isto. Eu acho que não estou enganada, eu penso que isto foi criado por causa do grande terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755, acho que foi aí. Penso que esse tipo de coluna foi criado nessa altura para tornar os edifícios mais resistentes a sismos, se não me engano. Ok, acho interessante este elemento decorativo ser um espelho assim na sala, acho um pouco inusitado.
É um elemento que ajuda sempre a dar mais luz. Este até acho que tem uma característica assim de design artístico mais interessante, ou seja, não é apenas um espelho, mas a forma como pousa no chão e depois está recortado aqui para pousar na parede, acho até interessante. E se repararem, uma coisa também muito importante é que temos aqui um corredor, não é? Encostamos as zonas do lado direito e é criado este corredor do lado das janelas, portanto há um acesso facilitado às janelas e é sugerida uma circulação no espaço, não é? Portanto, para acederes a cada zona, vais por este corredor e acedes à zona que te interessa, e há uma outra zona por trás destas tais colunas, que me parece ser uma segunda zona de estar, a zona de televisão. Parece-me ver aqui uma televisão ao fundo. Portanto, isto é um recurso muito interessante de se usar para indicar um caminho, para ter uma circulação facilitada pelo espaço. Elas estão a falar da iluminação no interior, mostraram ali umas luzes junto à janela que pareceu-me uma solução muito interessante, pois vale a pena ver o vídeo original. Mas aqui também, junto a estes quadros, que estão a aproveitar este pé direito gigante, aliás por isso é que é possível criar este mezanino, ou esta mezanino, ou este mezanino aqui em cima, não é? Porque tem um pé direito tão elevado, então aproveitam este pé direito e colocaram estas duas peças, portanto uma parece que serve, também acaba por servir aquela zona lá em cima e esta aqui em baixo que serve a zona cá em baixo, quer dizer, serve as duas a zona cá de baixo, mas esta depois também tem vista para a mezzanine. E aqui em baixo temos a zona de estar, deixa eu ver se mostram uma outra visão até do tapete, que acho assim um tapete diferente, tem um formato diferente. Ok, ali em cima é o escritório, acaba por também ter bastante luz natural que vem daqui de baixo, não é? Então lá está, tem esta zona de estar com este tapete que tem assim um formato geométrico irregular. Pareceu-me na outra imagem, aqui nesta imagem não dá para ver tão bem, mas está muito organizadinho. Também, não sei se repararam, mas cada zona tem um tapete, portanto esta zona tem este tapete, a zona atrás tem outro tapete, a de jantar, e a outra seguinte, ainda não sei, mas eu deduzo que também tenha tapete, sobretudo sendo uma zona de estar. Os tons são tons muito neutros, o preto, o branco, temos aqui este castanho acinzentado, estes cadeirões cinza-preto, este cadeirão aqui madeira, e esta, não sei se é pele ou se é outro tecido, assim um bege um pouco alaranjado, que combina com o puff que estava aqui atrás. Possivelmente este puff até pertence a este cadeirão, por acaso até parece o mesmo estilo. Eu não sou muito fã do tapete só por não abarcar toda a largura do sofá. Pronto, eu gosto que o tapete abarque pelo menos a largura. Depois pode sprayar mais, ou seja, ter esse formato irregular e ir mais para os lados, etc. Mas não gosto que fiquem zonas debaixo do sofá, no chão, não é? Sem tapete. Pronto, porque eu descalço-me, eu agora estou descalça, por exemplo, neste preciso momento, e tenho os pés em cima do tapete. E acho que é muito mais agradável do que ter os pés no chão, portanto eu alteraria isso. Bem que esta parece-me uma zona de estar talvez um pouco mais formal, ou seja, ninguém se vai descalçar, e aquela zona de estar lá ao fundo parece-me uma zona de estar talvez mais informal. Eu estou aqui a fazer muitas deduções por uma zona que eu ainda não vi, mas pronto, mas é o que me parece. E acho essa uma solução muito interessante. Também gosto destas plantas. Aqui já vi aqui várias plantas e eu adoro ver plantas no interior de apartamentos. Esta solução das 3 mesas de centro em alturas diferentes, mas com o mesmo formato e diâmetros diferentes também funciona muito bem. Estas 2 mesas de apoio, tudo bem, se servem o propósito, ok. Sinto falta de uma coisa um pouco mais robusta, talvez, mas possivelmente não é isso que querem, e de facto liga bem também com aquela consola que estava ali atrás. Eles chamaram mais aparador, que estava ali atrás ao pé dos azulejos, acaba por ligar mais, não é? E mesmo o tapete preto e branco, o preto que liga com esse móvel, estes móveis aqui, estes quadros que estão aqui, obviamente. Sinto falta de mais cor, de uma cor assim um pouco mais viva, sabem? Qualquer coisa assim que se destaque mais, até porque estou a ver aqui este quadro com azuis e estou a ver este azul aqui ao fundo. Não sei se aqui também não poderia ter um bocadinho disso, criar essa ligação entre esta zona e a zona do fundo. Ok? Estou a achar tudo muito neutro nesse sentido,
Mas em termos de disposição de mobiliário, organização das zonas, parece muito equilibrado. Também estou a sentir alguma falta de luz pontual, portanto candeeiros de mesa ou candeeiros de pé, por exemplo. Ok, eu não vi este candeeiro na outra imagem, meu Deus, mas está aqui um candeeiro de pé. Ok, este aqui é em metal. Sim, muito simples, que me parece estar num aparador. Não, é de pé. Ok, desculpem, o candeeiro é de pé, mas está um aparador por trás do sofá, é um suporte também muito bom, também ajuda a dividir zonas. Aqui não era absolutamente necessário, porque o sofá até tem umas costas discretas, mas há muito espaço aqui. Então acho de facto que funciona muito bem ter aqui este móvel de apoio atrás do sofá. Aqui parece-me outro candeeiro de pé. Estão a ver esta cena que sai daqui? Parece-me outro candeeiro de pé. Estes cabos que estão aqui, isto resolver-se-ia com um tapete assim maior que ficasse por cima. Era uma opção. Pronto, enfim. Mas isso eu gosto de tapetes assim enormes. Este tapete tem uma coisa que eu acho piada, que é ele vem quase aqui até esta zona. Portanto, ele parece estar a servir esta zona de estar, não é? Que termina mais ou menos aqui. Vamos lá. E depois vai até aqui a esta zona. Eu não sei se não escolheria um tapete um pouco mais curto, para criar a tal zona de passagem que viesse daqui e depois por aqui. Junto às janelas, sabem? Fazer assim um L. Depois aqui já estamos na zona de jantar. As paredes estão muito bem ocupadas, honestamente. Tem aqui este elemento nesta parede, tem este quadro nesta parede. Simples, sem muito mais coisas. Podia ser um conjunto de molduras, um conjunto de quadros, enfim, não é? Podia ser um quadro bem mais pequeno. Estão a perceber? Às vezes isso também podia ser um relevo, uma escultura presa na parede, à frente da parede, o que seja. Tudo é possível, ok? Mas assim realmente ocupa bastante, portanto fica resolvido e enche o espaço. Aqui esta zona de jantar e com o tapete, e depois aqui parece-me um móvel louceiro baixo, não é? Portanto um aparador baixo com esta prateleira por cima. Eu suponho que pertença ao próprio móvel, não tenho a certeza, pronto, e serve de apoio à zona de refeição. Isto é uma mesa bastante grande. O tapete, eu não sou muito fã de tapetes por baixo de zonas de refeição, mas aqui comporta, isto é um espaço enorme, sem tapete se calhar iria ficar um pouco despido demais, não é? Porque depois não vemos aqui muitos mais estofos ou cortinas, não temos assim muito disso aqui, porque há as portadas nas janelas, não é necessário ter as cortinas, então acho que o tapete funciona bem também por causa disso. Esta obra, elas estavam a falar da obra, eu acho-a bonita, é assim mais inusitada porque ela é muito estreitinha e comprida. Então parece, em termos de proporções, parece um pouco mais esquisita. Mas eu acho que funciona bem ser o branco sobre branco, não é? O branco da peça sobre o branco da parede. E esta luz que foi colocada aqui em cima, acho que funciona muito bem. E é mármore. E tem assim um lado mais delicado, achei que funciona muito bem. Estou a sentir alguma falta de um centro de mesa ou qualquer coisa aqui. Mas eu acho que há qualquer coisa de um pouco... Eu acho que minimalista não é a palavra, mas está perto. Não é? Porque não tem muitas peças decorativas, não é? São poucas, mas assim, vistosas. As cadeiras são muito giras, não é? Com a palhinha, sobretudo estas que têm as costas em palhinha. Que são as das cabeceiras. Isto é muito comum, portanto, ter umas cadeiras sem braços na parte mais longa da mesa e depois ter as cadeiras um pouco mais trabalhadas, maiores, com braços, nas cabeceiras das mesas, pronto. E eu acho que não é tanto uma questão de hierarquia, vamos lá, mas eu acho que dá um certo equilíbrio e algum dinamismo também à mesa. Portanto, ter essas proporções. Temos mais das outras, mas depois as que estão nos topos das mesas são assim um bocadinho mais trabalhadas, um bocadinho mais vistosas. O tapete é muito simples, faz algum contraste com o pavimento e de resto é muito neutro, combina com tudo o que está aqui no fundo, o castanho da madeira, o bege da palhinha também. Portanto, acho que combina tudo muito bem.
Mas sim, sinto aqui um certo minimalismo, sabe? Mesmo em termos do que está aqui em cima deste aparador, esta mesa. Pronto, esta é mesmo uma sala de TV. Pronto, aqui uma solução, esta eu partilho convosco, porque acho que é uma ótima ideia para a televisão não se destacar tanto, pintar a parede de um tom mais escuro que faça sentido no design da casa, não é? Obviamente, e tem relação com várias peças decorativas que estão aqui, que têm os azuis assim bastante presentes, e então foi essa a cor que ela escolheu para não ser tão impositiva, não é? A presença da televisão. De resto, temos um móvel baixo que vai de um canto ao outro, continuamos a ter algumas peças decorativas de uma dimensão maior, que acabam por ocupar o espaço necessário sem serem precisas muitas peças pequeninas. E eu acho que aqui funciona muito bem, acho que são os próprios donos da casa que colecionam a arte. Portanto, são peças que têm, enfim, significado para eles. O tapete, muito parecido com o tapete que estava ali na zona de jantar. E continuamos com os neutros, os beges, no mobiliário, a madeira, etc. Temos aqui uma outra planta. Parece-me que estou a ver aqui um outro painel de azulejo também. Muito giro. Isto é capaz de ser uma luz, não? Parece, é capaz de ser. Mas sim, gosto muito deste painel aqui, super decorativo também. Claro, o azul dos azulejos. Enfim, eu estava a olhar para as outras peças decorativas que também têm azul, mas aqui nesta casa o azul vem mais do azulejo. Então se calhar era isso, era puxar um bocadinho de azul também para a outra sala. Em peças pequenas, sei lá, almofadas, um jarro, nada de extraordinário, pronto. E depois esta zona aqui, tudo ok, portanto entra-se por um lado e depois podes sair por aquele lado, portanto em termos de circulação em torno desta zona de estar, tudo bem, muito facilitada. Este é um espaço com uma área generosa, porque faz sentido que a circulação não seja uma dificuldade aqui. Em termos decorativos de têxteis, digo, muito simples, os azuis, as almofadas com texturas diferentes, padrões diferentes, acho que funcionam bem aqui. Acho o sofá, a cor do sofá e dos puffs, bom, para já são de couro, são mesmo de pele, porque os clientes gostam. Tudo bem, eu estou a pensar em termos de cores, eu por acaso iria para um tom mais escuro. Não iria para um tom tão claro, provavelmente iria para um azul mesmo muito escuro, por exemplo. Aqui não estou a ver um candeeiro de mesa ou de pé junto a esta zona, estou a sentir alguma falta disso. Se calhar não vi, não é? Porque há bocado não vi e estava mesmo atrás do sofá. E pronto, aqui assim há alguns bancos onde dá para colocar outros elementos, no caso são livros. Depois saímos da sala, então estamos mesmo na zona de hall, de entrada, e tem aqui um acesso a uma outra zona. Estas escadas irão dar deste lado a mezzanine e deste lado a uma outra zona. Pronto, a zona das escadas, gosto destas peças, acho-as muito bonitas. Esta parte dos quadros, não sei, parecem mais... Não gosto tanto, pronto, estarem dispostas desta forma, assim a subir também como se fossem a acompanhar as escadas. Não sei se não colocaria só uma faixa horizontal sem esses ângulos, mas tudo bem. Depois, entrando, temos aqui do lado direito a cozinha. É uma cozinha bastante pequena, não é? Para um apartamento deste tamanho, mas às tantas tem o necessário, pronto. A cômoda é bem bonita e está colocada aqui numa zona também de destaque. Portanto é uma cozinha muito, enfim, convencional, branco, mármore, parece-me que é mármore, pronto, a pedra. Elas estão a falar da cômoda, que de facto é aquele elemento assim inusitado, que eu acho que aqui funciona muito bem, até porque tem assim as cores, o escuro, não é? O preto, quase. Portanto, continuamos assim nos tons muito neutros, muito minimais, eu acho que acaba por combinar. Isto parece-me que é uma outra peça decorativa, portanto, é isso, é tudo um pouco minimal, porque mesmo em cima desta cômoda não está assim muita coisa, não é? Tens uma planta ao centro e depois isto parece-me um elemento prático, não sei, não é um telefone, mas não sei o que isto me parece. Uma coluna? Não sei, parece-me qualquer coisa assim prática. E depois tem assim estes livritos que eu sinceramente acho que escondia, porque acho que ficava bem assim até mais minimal ainda, só o vaso com a planta ao centro. Pronto. E depois a cozinha em si, é isso, é uma cozinha bastante convencional, pequena, que ainda assim tem esta ilha,
Portanto, parece-me muito funcional. E tem aqui um outro quadro. É isso, são poucas peças, mas são bastante impactantes. E depois a televisão, pronto, aquele lado também prático, está-se a trabalhar e tem aqui qualquer coisa para entreter, sobretudo para quem não gosta. Eu volta e meia tenho esta discussão com amigas, não tanto com amigos, mas pronto, sobre esta coisa de cozinhar, porque há quem goste muito de cozinhar e relaxe na cozinha. Eu não relaxo na cozinha, ok? Mas eu gosto de receber pessoas, então às vezes quando... Mas não sou uma cozinheira nata, pá, aquelas pessoas que são umas cozinheiras e tal, eu não sou. Ok? Tento que as coisas estejam apetitosas quando cá vem gente, quando não vem não estou tão preocupada com isso, estou mais preocupada em fazer refeições nutritivas para mal dos pecados do Luís, mas pronto, é o que é. Mas de facto preciso de qualquer coisa para estar a ouvir, para me estar a distrair um pouco enquanto estou a fazer as coisas, porque não é uma zona em que eu adoro estar, não é na cozinha, percebem? Mas pronto, enfim. É isso, está uma cozinha, eu não tenho muito a dizer, porque está uma cozinha muito, muito simples, parece-me muito funcional, não é? Tem todos os elementos necessários, enfim, para cumprir essa função, não é? E presumo que muitas das coisas estejam dentro dos armários. É pena que elas não mostrem mais ou menos a organização, mas pronto, isso também é a privacidade das pessoas e nem toda a gente está disponível para estar a mostrar tudo e mais alguma coisa, não é? Mas tem imensa arrumação, portanto isso é muito positivo, móveis do chão ao teto, então dá para ter as bancadas mais libertas. Estou a achar muita piada a iluminação dentro de casa, portanto esta iluminação aqui em baixo a assinalar o corredor, esta iluminação para as escadas. A iluminação está muito interessante. Ok, então este é o acesso à suíte. E eu não sei, mas eu presumo que esta portazita que está aqui, das duas uma, ou são arrumos ou é uma casa de banho. Debaixo das escadas, que acho que é uma ótima ideia aproveitar o vão das escadas para a parte de baixo das escadas para isso. Ela disse que isto era a antiga cozinha. A antiga cozinha era aqui, que seria um bocado maior do que aquela que está a ser usada agora. E vendo isto é muito tradicional de alguns apartamentos mais antigos de Lisboa. Portanto, estaria aqui o fogão. Estaria aqui o fogão e pronto, esta seria a chaminé. E aqui com os azulejos está muito bonito. Eles aproveitaram isto para fazer uma zona de lounge, de relaxamento, enfim. Pronto, e tem a luz também. Está uma zona muito bonita. Sim, assim para relaxar. Eu acho que ainda punha mais almofadas em torno. Sim, para uma pessoa se encostar mesmo e tal. Mas depois também percebo que também não se quer estar a tapar muito o painel, não é? Que é a parte mais especial deste canto. A zona da cama convencional, portanto, cama ao centro da parede, um pouco mais afastada para aqui, porque depois aqui temos o armário. É o que me parece, portanto, para dar para as portas abrirem e tal. Mesa de cabeceira, uma de cada lado, estes apliques reguláveis para terem luz para ler, etc. Durante a noite, pronto, a cama com uma bancada aqui ao fundo, dá sempre jeito de ter alguma coisa onde pousar roupa, enfim, seja o que for. A única coisa que eu sinto falta é que o tapete não venha mais até aqui para servir um pouco mais este lado da cama, mas o que acontece é que possivelmente isso impediria a abertura, enfim, sem esforço das portas do armário. Portanto, deve ser por isso que o tapete está mais chegado aqui a este lado do que a este. Estou a pensar o que é que poderia ser uma solução, mas não estou a ver nada a não ser subir um pouco ou recortar um pouco aqui as portas do armário em baixo. Mas isso depois também não fica muito bem. Ou ir só encostar a cama numa outra parede, mas aqui nem vi com atenção esta parede, se calhar depois é muito pequena para isso. Ou seja, seria possível ter aqui a cama, se calhar não uma cama tão grande, provavelmente é isto, sem medidas eu não consigo. Porque este armário ele é muito pequeno, não é? Estreitinho. Ok, há um closet aqui, portanto dentro do quarto também há closet. Eu não sei se eu não tiraria aqueles armários ali. Parece-me que são armários embutidos, não tenho a certeza, ok? Mas se forem, uma vez que há closet e ela está a dizer que serve os dois membros do casal, eu não sei se não tiraria aquele closet e se não colocaria umas estantes, qualquer elemento que pudesse ser aproveitado para chegar o tapete
centrar o tapete com a cama, servir os dois lados da cama, achei nesse sentido um pouco desequilibrado. Pronto. E depois aqui, debaixo das escadas, temos uma casa de banho, é isso. É uma das soluções possíveis, não é? Muito simples, continuamos nos beges, temos obras artísticas. Esta presença do metal, ele está bastante presente, desculpa, isto foi muito rápido. Mas este metal, assim, este aço inox brilhante, eu não sei se é aço inox, pode ser alumínio, pode ser outra coisa qualquer, mas já o vi, portanto, um candeeiro na sala de estar, um cadeirão, vale a pena verem o vídeo porque ele realmente está presente em vários pontos da casa e isso ajuda a criar essa ligação entre os vários ambientes, não é? Claro. Então aqui já estamos no andar de cima, de um lado o quarto de hóspedes, que giro, pôs ali uma almofada também. É giro poder usar também para uma pessoa se reclinar. Estes são espaços muito confortáveis, não é? Está aqui tudo, televisão também, aqui com isto, eu presumo que isto seja para esconder cabos e essas coisas. A zona de dormir também muito simples, cama ao centro, bancada no fundo da cama, duas mesitas, uma de cada lado, tudo ok. Os mesmos, parece-me, os mesmos apliques reguláveis, portanto os candeeiros para poder ler, seja o que for. Algumas peças artísticas nas paredes, poucas, não é? Uma aqui, outra do outro lado, e está feita a decoração, portanto, bastante minimalista nesse sentido. Apesar de eu não achar que isto seja propriamente minimalista, mas acaba por ser um pouco. E depois tem também o closet e a zona de casa de banho. Nós não vimos a casa de banho do outro quarto, não. Mas pronto, enorme. Ouçam, tudo bem, é a casa de banho que já vinha com o apartamento, ela aqui não interviu, não é? Eu tenho tantas dúvidas sempre com este verbo. Aqui não houve intervenção, ok? Pronto, está como estava, pôs só o papel de parede, algumas peças decorativas, mas nada de extraordinário. E por último, penso que é o último espaço que se vai ver aqui da casa. Elas, entretanto, neste vídeo vão pausando, vão falando do projeto, etc. Portanto, lá está, essa parte eu não partilho, acho que vale a pena ir ver. É um escritório convencional, convencional, quer dizer, está numa mezanino, não é assim tão convencional, não é? Mas pronto, tem... Até eles estão a mostrar a vista de cima lá para baixo. Eu gosto muito de mezaninos, acho muito giro. Ter esse espaço partilhado, aberto, acho que tem assim um potencial decorativo enorme. Eu não sei se não colocaria ali umas trepadeiras a caírem lá para baixo. Pronto. Temos aqui até acho que está com mais peças decorativas nas paredes, juntas umas das outras, não é? Ou seja, nas outras temos uma nesta parede, outra nesta parede, não é? Estão mais separadas. Então aqui é uma zona de trabalho. Portanto, temos estantes, temos os livros, lá está, temos aqui o metal, outra vez, não é? Um metal brilhante, portanto continua a haver essa ligação com outros elementos da casa. Esta estante de livros aqui também, e fotografias de família. E temos aqui uma estante também, estes móveis sempre assim minimais, não é? Fininhos. Aquela parte eu não vi muito bem, mas pronto, pareceu-me uma secretária com cadeiras de um lado e uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro, pareceu-me. Deixem só ver se encontro aqui. Depois há aqui uma outra divisão, é um outro quarto? É um outro quarto de hóspedes. Aqui mais cor, assim de repente, achei assim, fiquei surpreendida, não é? Porque tem o vermelho, que é uma cor que tem muita presença. Mas pronto, tudo o resto muito simples, muito neutro, as roupas de cama, etc. Esta janela mais alta, isto realmente tem assim um certo pitoresco, não é? Assim, é uma coisa muito... tens aqui uma mistura do antigo, não é? Da casa antiga de Lisboa, com uns arranjos modernos no interior, uns ângulos mais retos, etc., que eu acho que no caso funciona muito bem. É muito parecido tudo isto, não é? A forma como está a cama, a bancada em frente à cama, as mesinhas ao lado da cama, portanto aqui é um pouco uma repetição do que vimos nos outros quartos, muda a roupa de cama um pouco, a arte que está na parede, etc, etc. Mas continua a haver também essa relação, não é? Entre os vários espaços. Asa, não me mordas, olha, está aqui a minha gatinha. Oi, que malandreca, tão fofa, meu Deus! Au, 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 au! Tu passas do 8 para 8 mil, já me estava a morder, desculpem, distraí-me. Ok, e depois tem esta zona aqui com os dois cadeirões. Por acaso acho-os um pouco grandes, não é? Porque aqui sai um bocadito... Talvez dois cadeiras são um bocadinho mais pequenos, não? Não sei. E esta mesa entre os dois?
Pronto, é isso, está visto o apartamento. Eu achei a casa muito bonita, assim, para mim, os únicos pontos menos positivos será talvez, é uma questão mais de gosto. Uma outra questão com os tapetes, sobretudo naquela primeira zona de estar, que eu achei que podia ser um tapete que abrangesse mais a zona, sobretudo ali na parte do sofá e dos 2 cadeirões do lado direito, mas também a circulação. Minha gata está-se a passar. Eu tenho que mostrar, senão é um bocado ridículo. Sim, esta barriguinha boa. Ok, eu estou-lhe a dar os sinais errados. Eu não quero que ela me morda, mas depois meto-me com ela e ela fica tipo, então, mas é para brincar ou não é para brincar? É para atacar ou não é para atacar? Anyway, então, como eu estava a dizer, foi só ali na parte dos tapetes, talvez aquela circulação quando se entra na zona de estar. Eu faria um percurso ali em frente também e libertaria aquela zona junto ao painel do azulejo. E no quarto principal, aquela questão do tapete estar a servir um lado da cama mas não estar a servir o outro, eu provavelmente veria aquela questão daquele, porque parece-me que será por causa daquelas portas. Eu não sei se aquilo é um armário, eu estou a presumir que sim, por ser um quarto. Era a antiga cozinha, mas agora é um quarto, portanto eu presumo que seja por causa disso. Portanto, eu provavelmente transformaria num outro elemento decorativo, umas estantes ou uma coisa assim, que não implicasse abertura de portas, e assim poderia chegar o tapete mais para esse lado também. E depois é a questão das cores. Achei que podia ter mais ligação, sobretudo na parte de baixo, com aqueles azuis, o azul do azulejo estar mais presente. Achei o esquema cromático nos estofos, sobretudo, não é? Cadeiras, sofás, tapetes, um pouco aborrecido. Então, como há cor nas obras de arte, não é? Nos quadros que estavam na sala e alguns que estavam nos quartos, eu acho que pegaria em alguns desses elementos para a decoração. Por exemplo, neste último quarto de hóspedes que vimos, em que o vermelho está muito presente, não é? Se calhar colocaria uma ou 2 almofadas vermelhas ou um jarro, quer dizer, como já são os quadros que são, eu se calhar não colocaria outro objeto decorativo, colocaria o estofo vermelho, por exemplo. Pronto, sentia então assim alguma falta dessa ligação. E até na casa de banho ter um jarro, ou ter um copo, ou ter qualquer coisa vermelha também, por exemplo. Mas, ouçam, para mim, acho que está um projeto muito interessante. Gosto muito destas recuperações de edifícios antigos, em que tens a traça antiga, provavelmente na fachada, as janelas com as portadas, os azulejos, claro, isso então é a pièce de résistance, não é? Portanto, é aquilo que salta mais à vista e que eu acho que funciona muito bem e a que eles deram o destaque merecido, não é? Vais sair outra vez? Então vá, amorzinho, até já. Então, como estava a dizer, o que é que eu estava a dizer? Que é sobretudo positivo, sim, e que acho muito positivo esta recuperação destes edifícios mais antigos, mas modernizando-os, porque na verdade eu acho que dá para coexistirem as duas coisas, portanto serem edifícios que são confortáveis para os parâmetros que são os atuais, mas também mantendo aquilo que é o mais tradicional e o mais antigo, portanto ter essa memória nos espaços acho que também é importante. E nesse sentido acho que este projeto está um projeto muito bem conseguido, mesmo deixando aquelas colunas pombalinas, ou molduras, isso tem um nome, não sei se é gaiola, mas isso tem um nome. Portanto, manter esse elemento na sala de estar acho que foi uma opção brilhante e acho que fica muito bonito, para além de ajudar a dividir os espaços, mantendo circulação dos dois lados dessa sala de estar, dessa sala de televisão. Então acho que está um projeto muito bem pensado, sinceramente gostei, adorei o trabalho de iluminação. Gostei mesmo, fiquei a saber que existe uma empresa que se especializa nisso, que ela estava a dizer que acho que está em Sintra neste momento. E pronto, achei um trabalho muito, muito bem conseguido, então vale a pena explorar. Eu mostrei aqui algumas coisas, mas há outras que só vendo o vídeo completo. É isso, ouçam. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!